A chamada superlavagem intestinal ficou famosa entre artistas. O procedimento consiste em uma limpeza do intestino grosso por meio da introdução de um grande volume de água ou soro fisiológico pelo reto, como forma de resetar o organismo. A cantora Gabi Amarantos foi uma das famosas a adotar a lavagem intestinal. Para ela, o método fez parte de seu processo para emagrecimento. Deve ter reparado, né? Ela vem publicando fotos, participando de shows, e isso alertou as pessoas, inclusive os especialistas que estão alertando. O procedimento, originalmente chamado de enema, é utilizado em contextos clínicos específicos, como no preparo para exames e constipação grave, além de não ter indicação para emagrecimento. No discurso da celebridade, o benefício estaria ligado a uma sensação de desintoxicação, emagrecimento rápido e alívio de desconfortos intestinais. No entanto, os médicos explicam que o peso perdido é majoritariamente líquido e resíduos, e não gordura corporal. É por isso mesmo que eu vou falar com a nossa Juliana Andrade, que está aqui, nossa colunista de saúde, de nutrição, e vai trazer mais informações sobre isso. Ju, que história é essa? Bom dia! Fazia tempo que a gente não se via. Pois é, saudade de vocês. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês todos, com o nosso público querido do Metrópolis. Vamos falar um pouquinho desse assunto que ficou em alta nas últimas semanas. O que acontece? A lavagem intestinal é um procedimento que diz respeito à limpeza do intestino grosso, por meio da introdução de um equipamento contendo água ou soluções específicas. Existem indicações médicas para lavagem intestinal, como em casos de intoxicações, constipação severa, então uma prisão de ventre muito grave, e preparo de determinados exames, como na colonoscopia. Porém, não existe indicação e não se diz que é seguro e nem eficaz para fins estéticos ou emagrecimento, que é o que tem acontecido nos últimos tempos. Quais são os riscos associados a essa prática, Nath? Para que todos aqui estejam atentos a isso. Primeiro, desbiose intestinal, que é um desequilíbrio, principalmente das nossas bactérias a nível intestinal, o que pode trazer repercussões de longo prazo e sistêmicas, ou seja, para o organismo inteiro. Existe risco também de desidratação severa por conta da perda de líquidos. Existe risco de dependência intestinal, ou seja, é quando o nosso intestino ele fica dependente de mecanismos extremos, severos, de retirada dos resíduos que estão ali. Como, por exemplo, um mecanismo semelhante é quando o indivíduo faz uso de laxantes de forma crônica. Então, o organismo ele perde a capacidade de responder naturalmente aos reflexos evacuatórios. E por fim, e mais grave, também o risco de perfuração intestinal, que no final do dia pode ser letal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí. A própria cantora Gabi Amarantos, ela revelou que não considera seguro esse método, né? Apesar dela ter dito também que ela perdeu em torno de 14 quilos de peso. Essa perda de peso não reflete um emagrecimento real. É muito mais sobre perda de líquido e de resíduos que estão ali no intestino, mas que logo serão reconstituídos, enfim. Então, a gente precisa entender que a perda de peso genuína e segura envolve mudanças reais de estilo de vida, né? Então, dieta, exercício físico, se for o caso, o uso de medicações, né? Acompanhamento médico, nutricional, psicológico, é o que de fato vai trazer resultado seguro e duradouro para a nossa vida. Então, muita atenção assim, com esses métodos que são colocados aí na mídia, porque eles têm seus riscos, sim, principalmente quando eles não são realizados com o intuito correto e longe de orientação médica. Ô Ju, e tem uma perda de outras... Por exemplo, a gente fala bastante, a gente já falou bastante aqui sobre as canetas, né, emagrecedoras, e muita gente que utiliza essas medidas drásticas para o emagrecimento, mas muitas vezes perde um montão de coisa importante. Perfeito. Às vezes massa magra, que é um trabalhão para a gente conseguir conquistar. De não recuperar. Exato. E não tem a sustentação também desse emagrecimento, né? Com o reforço da alimentação e com o exercício físico. Então, acho que também dá para a gente falar sobre
mais uma vez, a importância desse emagrecimento acontecer de uma forma menos drástica. Perfeito. Né, e Sim. consistente. O que acontece, Nath, as medicações voltadas para emagrecimento, que também têm ganhado muita notoriedade nos últimos tempos, elas são recursos super importantes e inteligentes. Então, eu sou nutricionista, para quem não sabe, então eu vejo que muitos nutricionistas às vezes acabam advogando contra o uso das medicações, mas eu não acho que é por aí. Inclusive, eu acredito que esses recursos chegaram para ficar. Então, que a gente entenda que é algo do presente e do futuro também, né? A indústria só vai cada vez mais refinar essas medicações, que são realmente muito úteis e interessantes. Porém, mais uma vez, todos os caminhos nos levam a Roma. O que é isso? A gente precisa pensar em métodos globais quando a gente está falando de perda de peso e de sustentação dessa perda de peso, né? Porque se a gente acredita a apenas um desses recursos, seja o uso desses medicamentos, que a gente vai conseguir ter os resultados seguros e duradouros, com certeza nós estamos falhando. Mesmo porque, como você mesmo citou, Nath, se há uma perda de peso muito drástica, com uma velocidade muito acelerada e sem que a gente consiga fazer uma boa gestão de outros fatores que são muito importantes, o que pode acontecer? Uma perda de massa magra drástica, né? Perda de tecidos de sustentação, aí a gente arruma um outro problema para nós, né? A gente tem visto aí também muitas questões estéticas, como, por exemplo, o rosto de sorvete, né? Que é um rosto em que sofre um derretimento por conta desses tecidos de sustentação. A perda de massa magra é algo muito complicado. Por quê? Porque massa magra é algo extremamente valioso para o nosso organismo. A gente precisa estar preservando, quiçá ganhando massa muscular para o resto da nossa vida. E não somente por questões estéticas, longe disso, mas por questões funcionais também. A massa magra, ela nos traz longevidade e nos traz autonomia. Mais do que viver mais, é viver bem, é viver melhor. Então, junto com o uso de recursos como as medicações, a gente precisa estar cuidando, sim, da alimentação. É necessário haver mudanças de cultura alimentar para aquele indivíduo que ganhou peso. Ninguém ganha peso por um acaso. Então, a gente precisa revisitar os motivos e transformar o nosso estilo de vida. Junto disso, junto da mudança na alimentação, a prática de exercício físico, que é fundamental, tanto para aumentar o nosso gasto energético, então para promover um emagrecimento facilitado, quanto também para ter a preservação e o ganho de massa magra, fora questões psicológicas, né, mentais, emocionais, que os exercícios também contribuem. Acompanhamento psicológico, porque a gente já sabe também, é muito claro que a alimentação é um ato emocional para muitos de nós. Então, se a gente não começa a mudar os nossos conceitos, a ressignificar o que é alimentação na nossa vida, corre-se o risco, né, da gente voltar a ter o padrão de comportamento, o padrão alimentar que fez com que esse indivíduo, né, ganhe peso. Então, assim, os recursos estão aí disponíveis, a ciência avança, a medicina é belíssima, mas a gente precisa fazer uma análise mais global do processo de cada indivíduo, de forma personalizada, né? E fazer o trabalho de casa direitinho, né? Atalhos, pode ser que a gente possa considerar como um atalho, ou melhor, um ganho de velocidade no processo. Isso é fantástico, isso é ótimo, né? Se eu posso ir de carro ao invés de ir a pé para o meu destino, vou utilizar o carro, mas sabendo o que envolve, né? O que a gente tem que fazer para usar um carro com segurança, né? Fazendo um paralelo aí. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Juliana Andrade, nutricionista, nossa especialista aqui, analista de saúde, que sempre participa do Acorda Metrópolis. As últimas semanas foram muito malucas no noticiário. E que bom que a Ju voltou. Obrigada. Obrigada, Nath. Até semana que vem, pessoal. Um beijo grande. Maravilha. Infelizmente, o Acorda Metrópolis